Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu. Olá, ouvinte, boa noite. Esse é o programa número 2 do Forasteiro Podcast. Um programa apresentado por mim, João Vitor Gonçalves, com o propósito de levar um entretenimento edificante para a sua vida, de modo que você possa aprender mais temas acerca da Palavra de Deus, da teologia e de como ela se relaciona com o nosso mundo atualmente. Hoje temos a ilustre presença do Bispo Tarles Elias, do canal Teologar. Paz e graça, Bispo Tarles, seja muito bem-vindo. A graça e paz, meus irmãos, ouvintes aqui do podcast. João Vitor, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado. Que seja uma bênção hoje aqui em nome de Jesus, viu? Amém. Bispo Tarles, que é um apologeta, que eu convido você, se ainda não conhece, a conhecer o trabalho dele no canal Teologar, um canal que tem abençoado a muitas vidas, um canal com conteúdo teológico muito bom, recomendo. Inclusive, já sou inscrito tem um tempinho lá. Muito obrigado. Então você não está em pecado, João Vitor. Glória! Você que está ouvindo o podcast e você ainda não se inscreveu no Teologar, cuidado, irmãos, para você não continuar com o pecado, né? Abandone o pecado, vá lá e se inscreva no canal. Corre lá e se inscreve, mas espera acabar o vídeo aqui, corre lá e se inscreve. Teologar. Exatamente. Antes de mais nada, eu só gostaria de fazer um agradecimento aqui à pessoa do Edilênio Souza, mandar um abraço também para o Carlos Neres, que disponibilizaram a nossa vinheta. Essa vinheta que você ouve antes de começar o programa, agradeço a eles. Pode entrar lá no Spotify, no Deezer. Pequenas Grandes Canções. Alguns hinos antigos, uma releitura deles, que vale a pena você ouvir. Muito obrigado. Bispo Tarles, nosso tema de hoje é a apologética e a vida cristã. O senhor, como apologeta, poderia traçar em linhas gerais para o nosso ouvinte o que seria a apologética? Sim, vamos lá. A apologética é uma das matérias da teologia, né? A teologia estuda apologética. A teologia estuda apologética cristã. Quando a gente fala apologética, existe apologética para tudo. Por exemplo, a política faz apologética, as ideologias fazem apologética, a mídia faz apologética e a teologia também faz apologética. O que é apologética? Vem da palavra apologia, uma palavra grega que aparece umas 6 ou 7 vezes na palavra de Deus, que significa defesa. Então, é geralmente a defesa da fé. A apologética é a matéria que vai estudar como você vai defender a sã doutrina, como que você vai combater as heresias, como que você vai combater o ateísmo, como que você vai trazer respostas sinceras a perguntas sinceras. Como é que você vai trazer respostas de fácil entendimento para perguntas difíceis, né? Então, a apologética é a área em que vai estudar, fazer você entender de forma clara, através de ilustrações, de respostas simples, coisas difíceis, coisas que a teologia e coisas divinas, muitas vezes, que não são fáceis de se entender de forma humana. Então, a apologética tem o intuito de trazer luz às coisas que estão mais obscuras. Esse é o papel da apologética. Perfeito. A gente poderia dizer que a apologética é uma maneira de atrelar a razão à fé, de modo com que a razão, o entendimento que Deus nos deu, faça a gente compreender o que Ele quer nos dizer por meio da palavra dele? Sim, eu acho assim, né? Eu sempre comento o seguinte, João. Jesus veio à Terra para tirar nossos pecados, não a nossa inteligência. Sim. Então a gente continua com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Aliás, peça a Deus sabedoria, que ele dá gratuitamente, né? Sim. Olha o texto áureo da apologética, são 2, né? Que é Judas, daqui a pouco eu posso ler para vocês, mas 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, é um dos textos áureos da apologética, que diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, Pedro nos alerta aqui na sua epístola que todo cristão deve estar pronto para responder quando te perguntarem a razão da sua esperança. Quer dizer, qual que é a razão de você
estar servindo a Deus? Qual é a razão da sua esperança? O que é que você aguarda? Qual que é a sua expectativa para o futuro? Então, todo cristão tem que estar apto para responder. Aí que vai já uma cutucada aqui nos nossos ouvintes, né? Nós estamos preparados para responder quando fizer uma pergunta para a gente. Assim, numa festa de família, de repente você está lá, João, sei lá, tá no Natal, de repente um almoço de família, um aniversário de alguém, e aí de repente faz uma pergunta para você lá, quem é Jesus? Você tá preparado para responder essa pessoa? Não estou falando assim, faça uma exegese do Apocalipse. Não, calma, para você fazer isso, você tem que fazer teologia, estudar grego, você tem que aprender exegese, uma matéria difícil. Não é isso que eu estou falando. Você imagina o seguinte, alguém no almoço de casa pergunta assim, eu preciso ser batizado? Aí você responde, sim. A pessoa vai dizer assim, tá, mas aonde é que está escrito isso? Quem é que ensinou isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Então vai 3 perguntas aí que um cristão deve saber responder. E a apologética vai ensinar a razão disso tudo. Quer dizer, por que que eu tenho que me batizar, por exemplo? Por que que Jesus é Deus? Por que que eu tenho que adorá-lo? Por que que eu tenho que congregar? Então, nós temos que estar preparados para responder a todas as pessoas que nos perguntarem, né? É muito interessante, de sorte que é como se... É como não, eu diria que é apologética, o estudo da teologia, preparando o cristão não apenas para ele ter uma vida edificada, uma vida na rocha, mas também ser embaixador. Também Sim. que, sabendo que, como Paulo diz, nós somos cartas de Cristo e o ímpio está lendo. Muitas vezes o ímpio pode chegar e nós perguntando como eu faço para ser salvo? Exatamente. E é muito interessante essa questão de estarmos preparados para responder, para levar essa mensagem de esperança. Inclusive, um exemplo histórico de apologeta seria Paulo, né, bispo? Sim, Paulo foi um dos maiores apologetas ou apologistas. São sinônimos, tá, pessoal? Apologeta ou apologista é a mesma coisa, né? Paulo foi um dos maiores apologistas, né? Aonde ele chegava, ele além de fazer a sua defesa, ele também fazia o seu ataque, porque a apologética trabalha com essas duas vertentes, com o ataque e com a defesa. O Novo Testamento, aliás, a Bíblia inteira, mas principalmente o Novo Testamento, ele é apologético. Se não existisse apologética, os escritores bíblicos nada escreveriam, porque eles escreveram contra os falsos mestres, escreveram para poder evangelizar, trazer respostas ao sentido da vida, e Paulo foi um deles. Paulo, por exemplo, ele chega em Atenas, e ali em Atenas, numa capital da Grécia, onde nós temos um povo politeísta, que crê em muitos deuses, você conhece a mitologia grega, né? Sei lá, Poseidon, Afrodite, Zeus, que passam nos filmes, né? Mas diziam na época de Paulo que era mais fácil você encontrar um deus em Atenas do que um homem, de tantos deuses que tinha. E quando Paulo chega numa praça onde se pregava as teses e as doutrinas e as religiões e os deuses, ele vê um monumento ao Deus desconhecido. O que é que Paulo faz? Paulo faz apologética ali. Paulo faz a defesa do que é o Deus verdadeiro, o ataque aos outros deuses que são falsos, expondo a verdade e, obviamente, a hora que você expõe a verdade, você contrapõe a mentira. Então, Paulo fala, olha, esse Deus desconhecido, na verdade, é o Deus verdadeiro. Então, ele começa ali a trazer uma ilustração e fazer apologética. Paulo escreveu cartas contra os falsos mestres. Paulo escreveu cartas contra os pecados das próprias igrejas, isso também faz parte da apologética, né? Então, Paulo foi um dos maiores apologistas que nós já tivemos na história do cristianismo, né? E é interessante a história de Paulo, que inclusive ele mesmo fala disso, que de perseguidor ele passa a ser defensor do evangelho. Inclusive, é interessante o senhor ter suscitado essa questão de Paulo, que Paulo me parece ter usado um próprio elemento da cultura da época. Nele somos, nele movemos e nele existimos, para poder apresentar o Deus desconhecido. Como que o apologeta pode usar elementos de nossa cultura para poder defender a fé?
Então, essas são ilustrações, né? A gente usa a nossa época para poder facilitar o entendimento. Então, não só Paulo, mas muitos escritores bíblicos usaram isso. Usaram trocadilhos. Tem um vídeo no canal com o tema Sim, trocadilhos bíblicos, né? sim. Mas, por exemplo, quando você vê João escrevendo em João 1:1, ele escreve o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É João 1, versículo 1. Olha que interessante. Ele começa a falar no princípio, exatamente copiando o primeiro livro de Moisés, que é Gênesis, né? Nós conhecemos como Gênesis, mas é na verdade Bereshit. Então, Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Então ele fala no princípio, exatamente como Gênesis fala, no princípio. Aí ele vai dizer o seguinte: no princípio era o logos. No português está verbo, em algumas traduções palavra, né? Mas no original está logos, alguns falam logos, né? Mas o termo correto é logos. Então, no princípio era o logos. E esse logos, ele era, naquela época de João, era conhecido como antes de tudo. O que existia antes de tudo? Ah, existia o logos antes de tudo. Então, Paulo, para falar isso, ele diz o seguinte: no princípio era o logos que os gregos falavam. O logos estava com Deus. E o logos, na verdade, esse logos que vocês pensam em que é uma coisa abstrata, esse logos era Deus. Quer dizer, Sensacional. no princípio, não é o logos que começou tudo. No princípio, quem começou tudo foi Jesus, a Trindade começou toda a criação da humanidade. Então você vê que João está usando um trocadilho ou um momento da época que falava sobre isso, né? Hoje, quando você vai explicar alguma coisa, por exemplo, eu vou explicar a Trindade. Aí eu uso o exemplo do ovo, né? Para tentar mostrar que é clara, gema e casca, por exemplo, né? São ilustrações, né? Por exemplo, o café com leite e açúcar. Então você pega o café, o leite, o açúcar, você junta, vira uma única substância, inseparável, mas são três elementos distintos. É uma forma de você tentar explicar a Trindade. Por exemplo, para a gente explicar hoje o pecado original, né? O pecado que se origina em Adão. Eu dou o exemplo sempre da forma de bolo. Gravei um vídeo esses dias sobre isso, né? Então, a pessoa que faz bolo sabe o que eu estou falando. Faz bolo, faz torta. Não sei como é que fala em Minas, mas deve ser bolo ou torta também, né? Os dois, os dois. Então, Recheado é torta. Seco é como é bolo. que é? É Ou pão de queijo, né? pão de queijo, exatamente. Aquele recheado, aquele que tem muitas calorias, é torta. Agora, aquele que é seco, que é básico, é bolo. Ah, entendi. Então Inclusive, aqui também. você que é ouvinte, fique à vontade. Se for de Praia Grande, pode mandar uma torta aí, o bolo, para o Tarles. E Sim, se for aqui de Muriaé, pode mandar também. com certeza. Aqui geralmente bolo é doce, geralmente, né? E torta é salgado. Geralmente é assim, mas tudo bem. Agora, você imagina uma forma, uma assadeira, né, que você faz um bolo ou uma torta. Se você faz numa assadeira quadrada, vai nascer um bolo quadrado. Se você faz numa redonda, vai nascer redondo. Se você faz numa retangular, vai nascer uma retangular. Aí te diz o seguinte: se imagina que essa assadeira cai no chão. E essa assadeira, essa forma, ela fica com um amassado por causa da queda. Todo bolo, toda torta que nascer nessa assadeira, por causa da queda, vai ter um amassado, né? Muito Então, por isso, interessante. nós somos da forma de Adão. Então, todo mundo que nasce da forma de Adão, que teve uma queda, nasce amassado, certo? Ou seja, nasce com o pecado. Então, a gente usa ilustrações do dia a dia, assim como Paulo usava músicas da época, provérbios da época, linguagem da época, para poder ilustrar o que ele estava falando. A apologética tenta fazer isso, trazer luz ao entendimento das pessoas através de respostas simples, de exemplos simples, né? E é interessante que o próprio Senhor Jesus usou alguns exemplos. Para os pescadores que ele chamou, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Era justamente com o que eles mexiam, era o que eles sabiam fazer ali. Outro exemplo Exatamente. que eu me lembrei também é quando Jesus disse que é o pão da vida. Eu já ouvi uma pessoa
falar o seguinte, e eu, inclusive, concordo. Se você for pregar numa comunidade indígena, por exemplo, ele não vai saber o que é pão. Jesus é a banana da Exatamente. vida. É banana, a Porque, mandioca da terra. sim, porque se você chega lá, olha, Jesus é o pão da vida. Tá, mas o que é pão? E é muito interessante, nisso aí a gente já engata outra pergunta, que muitas vezes a apologética é reduzida a livros, a debates teológicos, a artigos acadêmicos, só que é muito interessante ver que a apologética tem um espaço prático dentro das igrejas. E como que o apologeta pode atuar dentro de sua igreja local, exercendo um ministério em defesa da fé e também de evangelismo ao mesmo tempo? Muito bem, João. Olha, eu estou escrevendo um livro sobre o enfraquecimento da apologética. É muito triste a gente ver isso, mas a igreja não dá valor para a apologética. Nem o líder dá valor para a apologética, nem os liderados, né? Não se ensina apologética nas igrejas, não se promove apologética nas igrejas, confunde-se apologética com debates, igual você falou aí, né? Com problemas de você querer briga, querer treta na internet. As pessoas não entendem o que é uma análise teológica, uma defesa da fé, uma ortodoxia, quer dizer, eu não vou deixar isso entrar na igreja. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso promover isso nas igrejas. Você está me ouvindo aí, João? Uhum. Apareceu uma mensagem aqui para mim, mas tudo bem. Apareceu também? É que aqui apareceu, mas tá tudo perfeito certo, aí? né? Perfeito. Tá tudo certinho, beleza. Então, por isso que eu enrolei para falar aqui, que eu tava uma contagem regressiva, falei, acho vai explodir aqui. Brincadeira. Vamos lá. Então, assim, nós devemos promover isso com os jovens da igreja, com as mulheres da igreja, com os líderes da igreja, para que eles, dentro da congregação, primeiro, aprendam a responder, porque, vamos lá, de coisa prática, vai bater uma testemunha de Jeová na porta de alguns cristãos e vão fazer perguntas. As pessoas vão assistir televisão, vai aparecer problemas éticos também. Porque assim, as pessoas confundem também, João, apologética com heresiologia. Apologética é como se fosse uma matéria-mãe e heresiologia é um dos ramos da apologética. Né? Então, uma das vertentes da apologética é falar das heresias, das seitas, né? Agora, existe outra parte da apologética. Por exemplo, eutanásia. Eu posso ou não posso tirar a vida de alguém? Aborto. É pecado, não é pecado? Quando que pode, quando que não pode? Né? Homossexualismo. Então, são problemas que vão aparecer no BBB, quando a pessoa estiver assistindo, na Fazenda, no Jornal Nacional, no Fantástico, sei lá. Vai aparecer no feed da internet dela, e o filho vai perguntar para ela, mãe, é isso aqui mesmo? Pai, é isso aqui mesmo? E aí volta naquele versículo que eu falei. Nós devemos estar preparados para responder quando nos perguntarem acerca da nossa esperança. O teu filho vai te perguntar sobre isso. O teu irmão, o teu sobrinho vai te perguntar sobre isso. Então, a igreja tem que praticar a apologética, né? Ou seja, responder às pessoas que te perguntarem acerca da tua esperança. Perfeito. E é interessante uma frase que é muito usada, uma frase ótima, eu diria, que nosso ministério começa dentro da nossa casa. Que um pastor, um presbítero, um bispo, não pode, de maneira alguma, chegar na igreja, no púlpito, pregar, se ele nem dentro da casa dele ele prega. Inclusive, se não me engano, é Tito que fala, Paulo a Tito, que se alguém não cuida da própria casa, como que cuidará da igreja de Deus? Não, então, esse texto aí é o texto de 1 Timóteo 3, né? Exato. Mas Tito também fala que deve ser irrepreensível. Aliás, assim, você vai ver, João, todos os atributos que está lá em 1 Timóteo 3 ou em Tito, tem que ser casado, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, sóbrio, irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a própria casa, criando sobre os filhos como disciplina, porque quem não governa bem a própria casa não pode governar a casa do Senhor, né?
Esses atributos todos que estão ali do líder, por exemplo, são todos atributos e virtudes morais. Existe apenas um atributo de habilidade ali em 1 Timóteo 3, que é sobre apto para ensinar. Todos os outros quesitos que Paulo fala a Timóteo, de como deve ser um bispo, um diácono, um pastor, um líder, né? São atributos morais, de comportamento, de bom testemunho, dentro de casa, com a esposa, com o vinho, né? E é interessante que muitas vezes a apologia, a apologética, a teologia, eu diria que no senso comum tem um preconceito que isso é mais para quem é competente, quem quer estudar, quem quer se aprofundar, mas com isso que o irmão fala, a gente vê que isso não está restrito apenas a estudantes de teologia. Isso está incluso a todos os cristãos, porque todos os cristãos, como Paulo fala lá em Filipenses, se não me engano, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. E bispo, e é interessante, numa sociedade como a nossa, inchada, uma sociedade deturpada pelo ateísmo, eu não misturaria política aqui, mas eu diria pelas questões contrárias à palavra de Deus. O simples ato de você ir para uma universidade, de você ir para a escola, você tem que estar preparado para isso. Exatamente. Você imagina o seguinte, João, você vai estar numa faculdade, né? E aí, de repente, vamos dar um exemplo aqui, tá? O professor fala assim para você, ou para a classe: quem aqui é contra o casamento de 2 homens? Né? Aí você, como um cristão, conhecedor da palavra, você sabe que em Romanos capítulo 1 vai dizer que as pessoas mudaram as suas paixões, a sua natureza, e você sabe que isso é pecado, conforme 1 Coríntios 6, né? Então você vai lá e levanta a mão. A hora que o professor perguntar quem aqui é contra, você levanta a mão. Você vai olhar para o lado, as pessoas vão te olhar como um ET. Vão achar que você é um absurdo. O quê? Que época você tá? Logo, quer dizer, você, crente, que deveria amar os outros. Isso é uma forma de amor, é toda forma de amar, né? As novelas da Globo, né? Toda forma de amar, né? Então, aí, você vai até começar a parar e para pensar, peraí, será que eu tô certo mesmo ou será que eu tô errado? Porque essa sociedade, essa sociedade, João, quer transformar o certo em errado e o errado em certo. Então, todo mundo vai ter que... Vai numa faculdade, vai ter que saber responder. É o que eu falei, vai estar num aniversário. Ah, você é crente? E aí vão querer bombardear você. Pode isso, Arnaldo? Vão te perguntar, né? Pode fazer isso? Não pode aquilo? É pecado? Como é que você responde? Tem que saber responder. Inclusive, é uma frase, na minha opinião, de autoria do Satanás. É aquela frase: tem nada a ver. Tem nada a ver. Essa frase, eu diria que é uma das que Satanás mais usa no repertório dele, né, bispo? Pois é. E é muito então, interessante. As pessoas hoje têm cosmovisão, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Você conversou comigo sobre cosmovisão também, me mandou uma mensagem sobre isso, né? A cosmovisão hoje não é uma cosmovisão bíblica. Não é. A cosmovisão bíblica é básica, né? É você foi criado por Deus, você caiu por conta do pecado de Adão, Jesus veio, trouxe a redenção e um dia voltará para consumar aquilo que ele fez e ele vai nos arrebatar, nos levar para morar com ele. E viveremos para sempre com o Senhor, ou os perdidos viverão para sempre na eternidade do lago de fogo e enxofre. Quando você tem essa cosmovisão, você se comporta na Terra de acordo com a sua cosmovisão. Você se comporta na Terra de acordo com aquilo que você enxerga. Para quem não sabe o que é cosmovisão, cosmo é mundo e visão é visão mesmo, né? Então é visão de mundo. Se você enxerga o mundo assim, o seu comportamento é outro. Você quer agradar o seu Criador e não a criatura, como diz lá em Romanos 1. Você sabe que você é pecador, que você carece da glória de Deus, conforme Romanos 3:23.
Você sabe que Jesus veio para perdão dos seus pecados, conforme João 3,16. Deus deu o Filho dele por amor a nós. Você sabe que ele voltará, conforme João 14, ele diz que ele voltará para buscar os seus, e que você vai morar com ele, conforme Apocalipse 20, 21 e 22. Glória a Deus. Então, se você sabe disso, o teu comportamento é outro. O duro é, as pessoas não têm essa cosmovisão. A apologética vai trabalhar para incutir nas pessoas a cosmovisão bíblica, né? Então, esse é o trabalho da apologética também. Bispo, eu diria que o nosso problema de cosmovisão se deve muito... O senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Se deve muito à nossa incredulidade, que muitas vezes a gente pode pensar o seguinte: olha, o céu, a eternidade está muito longe, a gente tem que aproveitar aqui agora. Mas uma vez que você fita, se não me engano é Jonathan Edwards que falava isso, grave a eternidade nos meus olhos, não sei se é o Edwards, acho que é. Uma vez que, não sei se é Edwards ou Wesley, agora eu não tenho certeza de qual avivalista que foi. Mas uma vez que você grava a eternidade nos seus olhos, você fixa o conceito estabelecido por inspiração do Espírito Santo em Paulo, que nossa leve e momentânea tribulação aqui nesse mundo produz um peso de glória muito excelente. Que mesmo se você for chacota, às vezes, no círculo de amigos, olha, mas todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. Não vou me conformar com esse mundo. Exatamente. E, inclusive, a gente... Pode falar. Inclusive, Bispo, uma vez eu creio que eu nem respondi muito bem. Não é questão de soberba, mas eu não estava com muito conhecimento na época, só que eu ouvi uma frase que me chocou. Muitas vezes em casamento que eu toquei, eu já ouvi pastores falando que para o mundo o casamento é uma instituição falida, e realmente. Só que eu nunca tinha me dado conta da seriedade dessa frase. Uma vez, em uma conversa na faculdade, eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, que o casamento hoje é uma instituição falida. Eu não sou casado ainda. Só que eu creio que na questão da apologética, da cosmovisão, principalmente hoje em dia, uma das áreas mais atacadas tem sido o núcleo familiar, Bispo. Como que o apologeta pode se portar diante disso? Porque o casamento não é uma instituição falida, é algo estatuído pelo próprio Deus. Não é bom que o homem fique só, não é? É o seguinte, João, o mundo jaz no maligno. E a Bíblia fala que a volta de Jesus seria antecedida como dias como de Noé. E os dias de Noé eram dias de perversidade, que Deus deu ali uma amostra grátis do que seria o juízo final, né, trazendo o dilúvio à terra para aniquilar toda a humanidade por conta da sua maldade. Então, nós estamos num preparo para a volta de Jesus, no princípio das dores. A família vai cada vez mais ser degladiada e dilacerada pela ação do maligno. O mundo jaz no maligno. E como você falou, né, esse hedonismo, o que é esse hedonismo? Quando a pessoa ela faz o que ela quer aqui porque ela não tem uma esperança futura. Então ela faz o que ela quer fazer aqui agora. Se ela quiser roubar, ela rouba, como diz aquele louvor brincando, né? Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo. Misericórdia. Se eu quiser fazer, eu faço, eu vou viver como se não houvesse amanhã, né? Como não Isso aí houvesse é pior amanhã? do que o hino do Flamengo, Bispo. Pois é. E aí, você vê, mas existe um amanhã. E como diz uma canção, aí sim um louvor mesmo, né? Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, né? Então, todo mundo vai prestar contas com Deus. E esse dia vai chegar para todo mundo. E uma pessoa que não tem essa cosmovisão, ela fala, eu vou fazer o que eu quero aqui agora, então eu vou me separar, eu vou me divorciar, eu vou adulterar, né? Eu vou me relacionar bissexualmente, transexualmente, e tudo mais que existe, essas siglas todas, para poder... Aproveitar agora, aproveitar. Só que ela não sabe o que vai acontecer depois, né? Como diz Jesus, louco, essa noite te pedirão a alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, a gente tem que se preocupar com a eternidade também.
Inclusive, bispo, eu me lembrei de 1 Coríntios 15, que outra questão de apologética e cosmovisão, que me parece que o pessoal, os irmãos da igreja de Corinto estavam com um problema quanto à questão da ressurreição, né? Sim. Aí Paulo fala, olha, isso aí é uma conversa fiada, outras palavras, né? Isso é uma conversa fiada, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E quanto a essa questão de que se não existe nada no dia de amanhã, Paulo ainda fala, se a ressurreição não existe, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas, Exatamente. graças a Deus, não é assim. E 1 Coríntios 15 também fala o seguinte, se a nossa vida se limita somente a essa vida, no versículo 19, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Interessante. Então, você vê a apologética de Paulo? Paulo pega essa questão dos coríntios que que batizavam até as pessoas, batizavam pelos mortos, batizavam as pessoas pelos mortos. Misericórdia. Se não tem ressurreição, por que você batiza as pessoas pelos mortos? Né? Então, se você não crê que haverá uma... daí até que o mormonismo tenta achar uma base bíblica, mas que não tem nada a ver. Exatamente. Perdão de tem interromper. 40 explicações para esse texto. Dá até um podcast aqui. Tá convidado. Vamos lá, depois a gente pode preparar. Enfim, e quanto a essa questão de que se esperamos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis, outro tema do nosso roteiro é a questão da teologia da prosperidade. Infelizmente, famigerada teologia da prosperidade. Né? Como que o apologeta pode combater, pode ir contra, mas ao mesmo tempo com respeito a essas seitas neopentecostais que têm pregado Cristo mais para essa vida do que para a vinda vindoura? Inclusive, o reverendo Augusto Nicodemos tem um vídeo que ele fala que ele estava vendo um testemunho. Quanta bênção, a pessoa fala, fui curada disso. Olha, como diz um louvor antigo, Cristo cura sim. Mas agora, aí chegou uma pessoa e falou, olha, eu estou muito feliz, Jesus me salvou. Próximo. Infelizmente, muitas seitas neopentecostais têm deixado a salvação escanteada, né? Como que o apologeta pode combater isso, bispo? Se você vê o testemunho da igreja primitiva, era assim, ó, eu tinha uma casa, agora não tenho nenhuma. Era esse o testemunho da igreja primitiva. Eu sou primitiva, né? Agora, hoje em dia é assim, eu tinha uma casa, agora eu tenho 30, né? Aí Jesus vai falar, aquele texto é para esse, né? Mas para quem será? Tem uma música antiga também do Katz Barneia, não sei se você conhece, que cantava assim, ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Quer dizer, ninguém pode comer em 20 pratos por dia e ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. E aí a gente vai cair nesse ponto. A gente é rico para quem? Rico para nós ou rico para Deus? Eu fui um pastor, João, revelações aqui, né? Isso para quem não me conhece. Eu fui um pastor neopentecostal. E eu fui um pastor que pregou a teologia da prosperidade por 8 anos da minha vida, sem entender que isso era errado. Eu só fui aprender isso que é errado quando eu fui conhecer as Escrituras. Por isso que a Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E eu pereci e, entre aspas, enganei muitas pessoas sem que essa fosse a minha intenção. Eu jamais quis enganar alguém, né? Como um pregador da palavra. Sempre achei que o que eu estava pregando era algo honesto e verdadeiro. Mas preguei muitas heresias neopentecostais e preguei a teologia da prosperidade. E escrevi um livro sobre isso. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Para quem está vendo no YouTube, né? E consegue ver aí a capa e tudo mais. Algum lugar a gente pode achar esse livro para compra? Desculpa te interromper, mas só um parênteses. Tem sim. Na nossa loja virtual do nosso site, a loja é teologaroficial.com.br. Esse é o nosso site, né? Tem o link lá, loja. Aí clica lá em loja, vai ter, tá, frete grátis para todo o Brasil. Essa segunda edição já do livro, acabou a primeira edição assim de forma rápida, e essa segunda já está acabando também. O link está nos comentários aqui. Legal. Esse livro eu escrevi
Quem lê o título do livro, né, acha que eu sou arrogante, porque vai pensar assim, meu, escravos das heresias, esse cara acha que é o dono da verdade, né? Só que quem lê a sinopse do livro já entende o que é esse livro. Eu era escravo das heresias. Eu fui escravo de algumas heresias que eu pregava, porque eu ouvi, eu estava num lugar aonde só pregava sobre isso, não me deixava consumir nenhuma literatura extra, não deixava consumir nem louvores de outras igrejas, eu só poderia cantar e ouvir louvores daquela igreja que eu fazia parte. Então eu preguei muito isso, oferta, você tem que dar oferta para você poder enriquecer, você vai prosperar, você vai dar certo, você é cabeça e não cauda, você nasceu para vencer, você é mais do que vencedor. Já contei esses testemunhos, testemunhar, dei R$ 1.000 e agora Deus abriu essa porta para mim e tudo mais. Então, eu não me orgulho disso, eu me envergonho disso. E até como uma forma de remissão, escrevi esse livro para refutar as heresias que eu mesmo pregava, né? Sim. Então, aí fica assim, chega uma hora, né? Qual o trabalho do apologeta nessa hora? É tentar mostrar que a conta não fecha. Por exemplo, para a teologia da prosperidade, uma das bases é o seguinte: se você está doente, por exemplo, ou você está em pecado, ou é o diabo, ou você não tem fé, né? Nunca é, ó, você está doente porque você está doente, porque toda pessoa fica doente, até cristão fica doente. Então, se a pessoa está doente, já olhava assim, ele está mal com Deus. Tem algum voto que você quebrou? Ah, você está pobre. Você é dizimista mesmo? Você deu a oferta? Você participou do voto? Ah, então é isso. É isso Né? dos amigos de Jó, né? Amigos de Jó, aonde a fumaça, há fogo. Ah, quer dizer, você tá aí, você tá pobre, então você não participou do voto, você não tem fé, ou então é o diabo, né? Só que aí o papel da apologética é mostrar que essa conta não fecha, que Jesus era pobre e não rico, como alguns falam, que os apóstolos eram pobres, que os apóstolos ficaram doentes, que eles morreram e não foram salvos pelo Senhor no sentido de não morrer no martírio, eles morreram martirizados, né? Porque assim, quando tem livramento a gente conta, e quando não tem? E quando Deus não faz o milagre? E quando Deus não responde à oração? E quando Deus não abre a porta? E quando eu oro para uma pessoa ser curada e ela morre? E quando eu oro para passar num concurso público e eu não passo? E quando eu Misericórdia. oro, né? Acontece, não tem isso, não é, ou seja, por exemplo, eu sou um cristão, fui lá prestar a federal do meu estado, tal, aqui, vou lá prestar, e não passei. Eu orei, Deus não respondeu a minha oração. Por quê? Porque eu não tenho fé, porque eu estou em pecado, porque é o demônio? Não, porque eu não estudei, por exemplo. Ou porque Deus não queria me colocar lá, né? Porque Deus também é esse Deus. Também é esse Deus que não faz. É um Deus que não poupa quando ele quer, né? Então, as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, qual o trabalho da apologética? É mostrar que a conta não fecha, que essa teologia da prosperidade não é bíblica. Por exemplo, eu vou ler um trecho aqui para você. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Olha só esse versículo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso aqui já mata muito o teólogo da prosperidade. Quer dizer, tendo o que vestir, o que comer, fique feliz aí, né? Aí, continuando. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Ué, é a Bíblia que está falando isso. Você quer ficar rico? Você pode cair em tentação. E cilada, e em muitas concupiscências, em muitos desejos, né? Insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se desviam da fé por causa dessa cobiça, né? Então, a Bíblia exorta os ricos. Você falou assim, para a gente ser educado, né? Jesus foi muito educado com os teólogos da prosperidade da época. Ele disse o seguinte: ladrões, mercenários, foram as palavras que Jesus usou em João 10, né? Vocês são ladrões, mercenários e salteadores. Vocês só querem
a lã das ovelhas. Agora, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? O bom pastor entra pela porta. O falso profeta, o falso mestre, o mercenário ladrão, ele quer saber o que é que a ovelha vai dar para ele, né? Então, olha o trabalho da apologética. É desfazer essas falácias da prosperidade. É interessante que Paulo, mesmo antes de morrer, ele já previa, né? Que após a partida dele viriam lobos devoradores. E é interessante que, não sei se eu já disse isso, mas é que às vezes a gente restringe a apologética à questão de debates acadêmicos, a questão teológica atrelada à filosofia, mas é interessante, a Bíblia mostra muito a questão da apologética. Até o próprio Senhor Jesus foi, a certo ponto, um apologeta, quando ele critica os teólogos da prosperidade da época dele, né, Bispo? Sim, os falsos mestres, né, Bispo, o seu áudio está um pouco baixo. Está um pouco baixo? Sim. Vamos ver, e agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Beleza. Sim. Sim, Jesus foi um grande apologista, né? Ele combateu os falsos mestres da época, os fariseus. Quantas vezes João Batista falava, raça de víboras, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Jesus chegando lá, quebrando toda a banca, sepulcro caiado, né? Vocês são cheios de rapina. Então, assim, foi a forma que Jesus falou com aqueles que se desviaram aí da sã doutrina, do centro da vontade de Deus, né? Sim. E quanto a essa questão da teologia da prosperidade, fugindo até um pouco do nosso tema, mas até que ponto o cristão buscar pela prosperidade é algo legítimo, até mesmo orar por isso, e até que ponto passa a ser o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, até que ponto vira algo maléfico? Então, olha só, ter dinheiro no bolso não é problema. O problema é ter dinheiro no coração. Possuir dinheiro não é problema. O problema é o dinheiro possuir você. Interessante. É esse que é o problema. Então, o Senhor nunca ele recriminou o rico, mas o amor às riquezas, né? O ídolo, o mamon, o Senhor compara em Mateus capítulo 6 com as riquezas sendo um Deus. Então, o problema não é quando o dinheiro é a espécie para você comprar a sua comida ou alguma coisa, até fazer uma viagem ou coisa assim. O problema é quando o dinheiro se torna um Deus mamon. Então, tem o Deus dinheiro, que é o que nós temos no bolso hoje, escasso pra caramba, né? Ou o Deus dinheiro, o mamon. E ninguém pode servir a dois senhores. Quando Jesus fala isso, ele está falando, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Né? Então, a linha tênue aí é o seguinte, você pode usar o seu dinheiro para servir a Deus, ou você pode usar a Deus para servir ao dinheiro. Muito interessante. Então, há uma diferença entre você, por exemplo, você usar Deus como o fim de todas as coisas, como o propósito da sua vida, ele é o fim de tudo, como o alvo da sua vida, ou usar Deus como meio para todas as coisas. Então, quando você vai usar Deus para ser o meio para você alcançar a prosperidade, você está usando ele como o gênio da lâmpada. Ele como o supermercado, que você vai lá buscar as coisas que você quer quando você precisa. E não quando ele é o fim de todas as coisas. E quando o dinheiro se torna um meio de você servir a Deus, e não Deus o meio de você servir ao dinheiro. Essa é a diferença. Eu diria, Bispo, que quanto a isso, inclusive no Velho Testamento, a gente tem um exemplo bom, não de dinheiro, mas quanto à questão, a questão é a seguinte, Ana tinha o sonho de ter um filho. Sim. Ela não usou Deus para o sonho dela. Ela colocou o sonho dela para servir a Deus, se é que, não sei se a analogia tá boa, mas ela não chegou a Deus como o gênio da lâmpada, como um lacaio dela, mas ela, olha, Senhor, eu quero, é meu sonho, tal,
mas o teu nome vai ser glorificado. É como se ela dissesse isso em outras palavras. Olha só que interessante. É como se ela falasse assim, ó. Se ela pedisse um filho porque ela era mulher, tipo assim, Deus, me dá um filho porque eu sou mulher. Parece que Deus não respondeu a ela. Deus, me dá um filho porque eu quero dar um filho para o meu marido, porque senão ele vai arrumar outra. Conforme a cultura da época, era permitido arrumar outra mulher. Deus, me dá um filho para esfregar na cara de Penina que eu também posso. Porque eles eram rivais. A Bíblia fala que elas não eram amigas, que elas eram rivais, né? Olha só. Mas quando Ana fala assim, ó, Senhor, me dá um filho, porque eu vou devolvê-lo ao Senhor na sua casa, para servi-lo na sua casa, ele te servir aí na sua casa, ela está pedindo exatamente o que Deus estava necessitando. Por quê? Porque os filhos de Eli, Hofni e Finéias, seriam os sucessores ali. Deus estava precisando de alguém fiel e Samuel seria essa pessoa. Então, olha só que interessante essa história que você falou, João. Ela fala assim, Deus, eu vou te dar um filho. Aí é como se Deus falasse assim, Ana, mas você não tem filho. Ela fala, isso mesmo, Deus, eu não tenho filho. Se o Senhor me der, quem vai ganhar é o Senhor. Uau. É o Senhor, é a tua casa que vai ser beneficiada. Ele vai ser devolvido na igreja, no templo, na época, para servir ao Senhor. E ela cumpriu o voto que ela fez. E Samuel cresceu diante de Deus, né? Então, veja isso. Você não pede para os seus próprios prazeres. Tiago fala isso. Você pede e não recebe. Por quê? Porque você pede esmal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, quando você pede a vontade de Deus, conforme 1 João capítulo 5, versículo 14, ele responde. Para esbanjar em vossos próprios prazeres. É como Exatamente. se, quando pedíssemos mal, pedíssemos a Deus, se não me engano, esse texto fala adúlteros, o texto começa com o adjetivo adúlteros, se não me engano. É como se fosse o seguinte, quando a gente pede algo simplesmente para que a gente seja rico, para que a gente seja... para que eu seja o melhor, para que eu seja o rei da cocada preta. É como se Deus não fosse glorificado naquilo e no nosso casamento, no nosso noivado com o Senhor Jesus, estivéssemos pedindo Ele para conceder uma coisa para que nós o traiamos. Creio que seria uma analogia boa, bispo. Sim, na verdade, as pessoas querem ser exaltadas com aquilo que elas recebem, e não exaltar a Deus e não glorificar a Deus. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus, né? Sim. Então, as pessoas querem ser exaltadas. Por exemplo, eu quero um dom. Que dom você quer? Eu quero ter o dom, sei lá, do discernimento, ou do conhecimento, da palavra de sabedoria. Para quê? Para eu fazer a campanha da revelação aqui na minha igreja. E aí todo mundo vai me olhar e vai dizer assim, esse aí é um homem de Deus, hein? Quer dizer, eu quero o dom com a motivação de ser exaltado. E quando o dom exalta mais aquela pessoa do que a Deus, tem alguma coisa errada aí. Porque o dom foi feito para exaltar a Deus, né? Então, esse que é o problema. Só fazendo uma pequena ratificação aqui, o texto é Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Na verdade, depois disso que vem adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Enfim, só essa pequena ratificação aqui. Mas, bispo, é muito interessante essa questão de delimitarmos a teologia da prosperidade, e que Deus é um Deus que pode prosperar sim, é um Deus que pode curar sim. O problema é colocar isso como uma regra, como algo que tem que fazer, porque senão você está em pecado. Aí não, aí misericórdia. Mas... Exatamente. Deus sempre prosperou os seus filhos na Bíblia. Abraão foi um homem muito próspero, Isaac ficou riquíssimo, diz a palavra. Deus prosperou também. Aliás, a gente só tem as coisas. Davi fala em 1 Crônicas 29, riquezas e glória vêm de ti. Quer dizer, é ele que abre as portas, é Deus que prospera. Sem ele, João 15, nada podeis fazer. Então, nós precisamos do Senhor e ele que prospera. Só que esse não é o fim de todas as coisas.
né? Esse é o meio para servir a Deus também. Se Deus vai me prosperar, e a Bíblia fala assim, em 2 Coríntios 9:7, 9:7, ou é 9, ou é 9:10, acho que é 9:10, que diz o seguinte: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Vou abrir aqui rapidinho para não falar besteira, né? Segundo Coríntios, capítulo 9, 9, segundo 9, 11, segundo 9, 11. Segundo Coríntios 9, 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Quer dizer, Deus é capaz de nos enriquecer também, mas qual é o propósito? Sermos mais generosos. É diferente de sermos mais gananciosos, mais egoístas e, né, mais egocêntricos. É diferente. E eu creio que é o mesmo texto. Eu acho que é Coríntios 9 também, que fala que o mais rico que tinha, Jesus, sendo rico, se fez... O mais rico que tinha foi uma expressão minha, mas que Cristo, sendo rico, se fez pobre. É Filipenses 2, esse daí, né? Filipenses 2? Filipenses 2. Ele se esvaziou da sua glória, se fez... Se eu não me engano também, ó. Peraí, não, é segunda coisa. Realmente, tem a, se não me engano, a kenosis, né? Que é Filipenses 2. Mas esse texto é 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Mas, enfim, exatamente isso mesmo. É muito interessante, bispo. Mas, voltando ao assunto da apologética, o assunto é muito bom. Sim, o assunto claro. É muito bom. Eu acho que os ouvintes estão sendo edificados, né? Sim, como a gente está falando aqui também, a gente está falando besteira. E como eu já disse, eu já disse em off para o nosso primeiro convidado, acho que aqui em casa, fazendo esse programa, o primeiro edificado sou eu. Isso é uma maravilha. Amém, que bênção. E voltando ao assunto da apologética, o aspecto prático, como que o apologeta pode defender, mas ao mesmo tempo atacar para essas heresias não entrarem na igreja? Porque o senhor, como bispo de igreja, eu, como membro de igreja, uma heresia dessa é muito sutil. Às vezes pode começar de modo com que nós nem percebamos. Como que a gente pode militar, a gente pode batalhar pela fé para que nós não sejamos contaminados por esse lixo teológico? Pois é, João e ouvintes, o conhecimento é libertador. O conhecimento é libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento, ele vai te proteger das falsas doutrinas. Ele vai evitar que você seja levado para qualquer vento de doutrina que apareça por aí, porque, infelizmente, as pessoas estão... Não sei se você já viu aqueles cachorrinhos que colocam no carro assim, e ele tem a cabeça que fica balançando. Não sei se aí em Minas tem, mas aqui em São Paulo tinha uns cachorrinhos que colocava no console do carro, assim, e o cachorrinho ficava assim com a cabeça. Ah, sim, perfeito. Ele passava e ele ficava assim com a cabeça, né? Então tem muito cristão que fica assim, porque não sei o que, ele tá assim, aí o outro fala, não é, aí ele joga água, não, tira a água, ele tira a água, não, dá o dízimo, ele dá o voto, não, tira o voto. Então ele fica assim, e quem tá com a verdade, né? Quem que eu vou escutar? Vou escutar todo mundo, tal? Então nós temos que ter um crivo, nós temos que ser bereanos, é tempo da gente consultar o que é que as pessoas estão falando com o que a Bíblia está falando. Ouvir 2, 3, 4 opiniões diferentes, muitas vezes. E aí começar a perceber o seguinte, João, por exemplo, beleza não é sinônimo de verdade. A pessoa pode ser muito bonita, tá num cenário muito bonito, tá num programa muito bonito, a pessoa pode ser muito bonita, falar muito bonito e nem sempre está falando a verdade. Então, beleza não é sinônimo de verdade. Por exemplo, eloquência não é sinônimo de verdade. A pessoa é muito eloquente e ela ganha pela fala, pela neurolinguística que ela tem.
né? Por exemplo, sucesso não é sinônimo de verdade. Ah, o cara tem 5 milhões de inscritos, não quer dizer que ele está falando a verdade. Entendeu? Ah, o cara. Ou então a antiguidade, né? O cara é pastor há 50 anos. Ah, pode ser há 2000, né? Não, a antiguidade não é sinônimo de verdade. Então, veja quantas coisas tem que analisar. E aí você vai para a palavra de Deus. Acho que a forma mais prática para você defender a sua igreja, defender sua família, é promover conhecimento. Conhecimento. Estudar teologia, ler livros, ler a palavra de Deus, assistir vídeos na internet de canais relevantes e importantes, sérios, que não estão preocupados com views, com dinheiro, com fama, com polêmica, mas que querem ensinar de verdade. Aí você vai proteger o seu rebanho, a sua vida espiritual, através do conhecimento. Essa é a forma prática. Maravilha. E ao longo desse bate-papo, creio que os nossos ouvintes já conseguiram perceber que a apologética não é apenas um bate-papo no estilo grego de debates, não é um bate-papo, um debate presidencial, mas a apologética é muito mais que isso. Ao ponto que quando o nosso pastor está, ou o nosso bispo, os nossos diáconos estão pregando, eles estão fazendo, a certo ponto, uma apologética. E, bispo, em vista disso tudo, como que eu, João Vitor Gonçalves, como que o ouvinte do Forasteiro, como que cada um de nós podemos nos tornar apologetas ainda melhores para defender o Evangelho? Maravilhoso, João. Olha, esse é um dos meus sonhos, né, na verdade. Eu faço parte de um grupo de apologistas aqui no Brasil. Nós temos, acho que, umas 20 pessoas lá, acho que são os maiores apologistas do Brasil reunidos nesse grupo. O nosso maior desejo é que essa nova geração que está nascendo aí se tornem apologistas. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Tudo bem, vai cair questões difíceis, às vezes, das línguas originais, do grego, do aramaico, do hebraico, de uma exegese, de ler livros de ciência, às vezes, né? Quando você vai falar de coisas científicas, de uma apologética mais científica, você imagina, por exemplo, a apologética que o professor Adalto Lourenço faz, Muito bom. que o professor Marcos Eberlin faz, né? Que o Tassos Licurgo faz. São pessoas que têm doutorado em física, em química, em astronomia, e que vão combater o quê? A terra plana, né? Essas coisas. O que mais? O darwinismo. Eu não tenho termos técnicos para falar sobre Darwin. Eu sei que ele escreveu em 1859 A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural. Eu sei o que ele pregava, mas eu não sei os termos técnicos. Ah, porque o plasma, porque o sangue, porque a vida, não sei quantos elementos e tal. Então, dependendo da apologética, você tem que ser muito capacitado, né? Mas aquela apologética cotidiana, João, todo mundo deve ser um apologista. Eu estou desenvolvendo aqui um livro que eu estou escrevendo, né? Que é para ajudar e promover novos apologistas aqui no Brasil. E eu estou desenvolvendo também um curso que vai sair só no final do ano. Um curso sobre apologética para ensinar e criar novos apologistas, para que as pessoas defendam a fé contra os falsos profetas, contra as heresias, contra a ideologia, né? Contra o marxismo, por exemplo. Então, esse é o nosso maior desejo. Como é que você faz isso? Estudando. Não tem outra forma de se tornar um apologista senão estudar a Bíblia e também as falsas doutrinas. Então, que eu tenho que pegar aqui, eu pego um livro, sei lá, eu não vou falar aqui para não polemizar muito seu podcast. Não, pode falar. Pode falar. É como o Roda Bíblica, do Roda Bíblica Podcast, do Zeca Pereira, lá do Vejam Só. Inclusive, a gente está para poder marcar. Eles que dizem isso, em busca do cancelamento. Pode falar. Então, tá, por exemplo, eu pego aqui o Grande Conflito, de Ellen Goldwhite, né?
a profetisa adventista. Eu tenho que ler isso aqui, que nem o mês passado eu li o livrinho História da Redenção. Quando eu li aquele livro, né, e eu vi as citações sobre o diabo nesse livro, eu tive que gravar um vídeo sobre isso. Para ver, peraí, o diabo tem testa larga? Sim, O eu vi. diabo entrou na serpente, comeu do fruto junto, escutou a canção de Adão e Eva, né? E ficou furioso com isso. Quando eu li tudo aquilo, quer dizer, você quer ser um apologista, por exemplo, heresiológico, você vai ter que ler a literatura das seitas para você poder refutá-las segundo a Bíblia, né? Então, você quer fazer isso? Estude apologética, ande com os apologistas, veja o que as seitas falam, vejam o que os ateus falam, o que a ciência moderna fala, para você poder escolher um ramo da apologética e se basear nele e ir atrás dele, para você poder combater a fé segundo Judas, versículo 3. Maravilha. Combater a fé. Já chegando na nossa conclusão, eu creio... É uma pergunta, na realidade. O cristão médico, por exemplo, o cristão advogado, o cristão professor, independente da profissão, ali eu diria que é a praia dele, o que ele sabe fazer. A partir dali, a certo ponto, é como se ele conseguisse um púlpito para fazer apologética na área dele. Não seria isso, bispo? Sim, seria, porque ele vai se tornar autoridade, conhecedor, ele vai ser ouvido, né, pelas pessoas e ele vai se tornar ali um apologista das ideias dele. Isso também vai acontecer também. De modo que o apologista defende a igreja de heresias e faz ainda com que o reino possa avançar nesse mundo. Exatamente. Bispo, eu te agradeço muito por essa conversa, foi algo muito produtivo. Eu peço que o senhor deixe aí o endereço do seu Instagram, o endereço do seu canal de YouTube e que você já anuncie esse novo projeto com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que em breve, se Deus permitir, estará aí. Semana que vem, né? Semana que vem, a partir do dia 5, não sei quando você vai estar escutando ou ouvindo esse podcast, mas vai começar dia 5 de abril agora de 2021. 5 de abril de 2021. Bom, vamos lá. Meu nome é Tarles, né? Como eu apresentei aqui, não sei se eu falei muito de mim, acho que não falei quase nada, sou casado, tenho 2 filhas, sou casado há 18 anos, sou pastor da igreja aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo, apresentador do canal Teologar. Então, se você quer achar no recomendo, YouTube, hein? Só você colocar aí Teologar, né? Tem a plaquinha aqui de 100 mil. Hoje nós estamos aqui com 116 mil, alguma coisa assim. Tem no Instagram Teologar Oficial, Facebook Teologar Oficial, o site Teologar Oficial, o Telegram Teologar Oficial, tudo Teologar. Até o YouTube é Teologar Oficial também, né? Então você coloca lá Teologar Oficial, você vai encontrar a gente nas redes sociais para você consumir nosso conteúdo. Falando do Hernandes Dias Lopes, nós fizemos uma parceria entre o Teologar e a LPC, que é a Luz para o Caminho, né? O reverendo Hernandes está lançando um curso em parceria com a gente. O curso se chama Pregação Transformadora. Esse curso vai acontecer do dia 5 ao dia 9 agora de abril de 2021. É totalmente online e totalmente gratuito. Para se inscrever, aí é outro site. O site é institutoteologar.com.br/cadastro. institutoteologar.com.br/cadastro. Faz a inscrição gratuita lá e você vai receber as aulas que foram já gravadas já pelo reverendo Hernandes Dias Lopes em parceria com o Teologar. Sobre pregação, sobre apologia, sobre homilética, né? Perfeito. Que Deus abençoe nessa nova empreitada. Mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. O link Amém. do livro que o bispo apresentou está aqui na descrição. Eu convido você também a conhecer o canal Teologar. E lhe agradeço pela audiência, agradeço mais uma vez ao bispo Tarles. E jamais esqueça, louve ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém.